Beleza? Vamos para frente? Foco na compreensão. Seu primeiro objetivo na correção não deve ser dizer a seus filhos como se sente acerca do que eles fizeram ou disseram. Lembra a história da mulher no aeroporto? Deve procurar entender o que está acontecendo dentro deles. A Escritura diz que da abundância do coração a boca fala. Portanto, você deve levá-los a entender o que está acontecendo por dentro. Como é que você vai saber o que está acontecendo por dentro dos seus filhos se você não para para ouvir? Difícil. O que vai revelar o que está dentro de fato é a fala deles. Então isso requer investimento de tempo, né? Comunicação. É verdade. Oi. Dá licença, que é uma coisa fora do assunto, mas entra no assunto. Eu tenho um cliente de 4 anos. Todas as vezes que eu vou cortar. Direitinho. O pai leva, toda vez que eu vou cortar o cabelo dele, ele chora, nem Chico resolve, que é o gato. Então tá. Ontem ele foi cortar o cabelo. Ele levou uma folha e fez um desenho de como ele queria o cabelo dele e do pai dele. Eu dei muita atenção para aquilo. Quando eu fui cortar o cabelo do pai dele, eu falei para ele assim: segura o desenho que eu preciso de ver. E ele ficou segurando e eu fui. Tá ficando igual tá. Beleza. Quando chegou a hora de cortar o cabelo, ele fez o contrário. Eu falei: papai, agora segura que eu vou cortar o cabelo dele. Menino, foi impressionante. Aquela criança, ele começava a fazer assim, a máquina não aceita. Aí eu falava: não, pera aí, papai, deixa eu olhar aqui. Ah, a cabeça é assim. Eu colocava a cabeça, ele ficava, ele não chorou. Foi maravilhoso. E aí eu falei para ele trazer muitos desenhos coloridos da próxima vez. Então eu ganhei o coração dele dando atenção, porque para pensar, por que ele fez um desenho? Tinha um objetivo no coração daquela criança. E eu não ignorei o desenho dele. Mas os pais não sabiam disso, meu pai não Foi discernia isso. fantástico aquela experiência de ontem. Muito bom, excelente. Muito bom. Eu vou copiar esse exemplo aqui para Vamos o meu seminário, tá? Sempre que eu vou, a cabeleira é muito boa. É humilde. Boa e humilde. Essa parte Humilde. Deixa eu anotar esse próximo aqui. Vou botar aqui, Janete. Tem um desenho lá, se você quiser eu mando uma Quero, tira uma foto. Eu guardei, eu achei muito importante. Eu faço questão, preciso de uma foto que eu vou usar isso. Muito importante. Não é? É um tremendo exemplo prático. Vou citar Com certeza. várias vezes nas minhas oportunidades. Amém, irmão? Vamos lá. Seu primeiro objetivo na correção não deve ser dizer a seus filhos como se sente acerca do que eles fizeram ou disseram. Já disse já, né? Deve procurar entender o que está acontecendo dentro deles. Aí entra a história da casamento. A Escritura diz que é da abundância do coração. Já li esse negócio. Meu Deus. O importante na correção, agora no parágrafo certo, não é expressar seus sentimentos, sua ira ou mágoa. Quantos já fizeram isso corrigindo? Nossa. Ninguém. Antes é entender a natureza do conflito que seu filho está vivendo. O importante é entender o porquê do que foi feito ou dito. Por que aquele menino estava chorando naquelas vezes que ia botar uma dele? Você precisa entender não apenas o que aconteceu, mas o que está acontecendo dentro do seu filho. Lembre-se, o que é que como é que é o nome dele? Arthur quer quando te acorda às 7 horas da manhã para você ver desenho com ele. Tem que saber. Não é sozinho, ficar com ele, junto com ele. Anotando. Lembre-se, é da abundância do coração que a boca fala. Ministrar para ele sobre a companhia de Jesus, o valor que ele tem, seu interesse nele, com ele e tal, e de fato realçar isso para ele. Isso vai ajudando ele a remover o medo, acima de tudo trazendo Jesus para uma realidade de vida para ele, porque Jesus é o verdadeiro amor que lança fora todo o medo de ficar sozinho. Esse é bom. O importante na correção não é expressar seus sentimentos. Já não. Onde que eu estou? Suas perguntas ao corrigir são é isso? Lembre-se, é da abundância do coração que a boca fala. Suas perguntas ao corrigir são estas: qual é o conteúdo específico da abundância de seu coração nessa circunstância?
Qual foi a tentação? Como ele reagiu a essa tentação? Interessante. Se puder entender e ajudar seu filho a entender essas questões, você estará a caminho de entender o porquê do acontecimento. Esse não é o foco? Oi. Por favor, porque eu acho que isso aqui é muito importante. Pois não. Me explica melhor do que se trata essas perguntas. Porque senão eu não vou conseguir fazer essas perguntas para mim numa hora de uma crise com a minha filha, por exemplo. Vamos lá. Do parágrafo, se puder entender, isso. Vou ler de novo. As perguntas ao corrigir são essas. Aí as perguntas. Qual é o conteúdo específico da abundância do seu coração nessa circunstância? Ok. Qual é o conteúdo específico da abundância do seu coração nessa circunstância? Qual é o pecado e qual é o sentimento? O que é o motivador por trás deste comportamento que ele está tendo? Aí, Por exemplo, deixa eu Ludmila, ver. né? Não, Adriana, misericórdia. Não, eu já te perdoo. Adriana, só um pouquinho. Adriana, você tem lido os outros capítulos? Sim. Então, na leitura, eu sei como é que é, a gente consegue esmiuçar mais aí alguns detalhes, a gente consegue, né, trazer. Isso já tem sido enfatizado, né? Porque a figura da página 87 está falando disso. O que vai sair do que tem muito no coração vai se expressar através de comportamento e fala. Certo? Falar e fazer. Lembra disso? Lá? Página 87? Então, aí é isso que está falando. O que tem ali dentro? Qual é o tipo de sentimento que está ali? Por exemplo, a história do irmãozinho dela aqui, ela tem um irmãozinho pequenininho que vive chamando ela para 7 horas da manhã acordar para ver desenho. Ele tem necessidade de companhia. Ela quer dormir, mas ele quer companhia. Então ele quer companhia porque se sente só. Se sente só, alimenta medo. Entende? E aí, se tem medo, quem que é? O que vai libertar ele do medo? Jesus habitando o coração dele pela fé dele. Quem tem que ensinar isso para ele? A irmã que está aqui na responsabilidade, ou ajudando a fazer esse processo, entendeu? Isso é o que está no coração dele. Isso é a abundância do coração dele, certo? Nessa circunstância. Fala. E aí, Para Carlinhos? exemplificar, Ah, fazer uma forma prática, você pergunta assim, de uma forma prática, como eu posso fazer isso, né? Por exemplo, nesse caso do cliente da Janete, 4 anos, ele senta na cadeira e chora, senta na cadeira e chora, senta na cadeira. A reação do pai é falar, menino, para com isso. Vamos ficar quietinho. Isso é fácil, Fica quietinho. isso é rápido. Agora, meu filho, tudo bem, nós não vamos cortar cabelo, mas eu quero saber o que você está sentindo, por que você está chorando, eu quero que você me conte. Não, mas eu estou com medo. Não, mas vamos, por que, medo de quê? E não sei o que, você vai perder 3, 4 horas. Porque ele vai ficar assim, nas beiradas, até... E às vezes nem ele consegue ir isso, para o às vezes meio. ele não sabe direito o que é. Ele não sabe Mas direito o esse que é, menino sabe. mas ele tem uma questão ali. Então, a questão é, você não dá valor ao que você, por exemplo, cortar cabelo, você vai E chorar. tirar de foco, cortar cabelo, você vai entender, vai buscar entender o porquê daquele comportamento. Entendeu? No caso que aconteceu do desenho na folha, ele conseguiu, ele no esforço dele, ele conseguiu transmitir, eu estou sendo desrespeitado, ou ele não é assim que eu penso que tem que ser, por favor. Eu não estou sendo valorizado, eu não posso dar minha opinião. Isso, eu preciso ser respeitado, ou eram várias as questões dele. Talvez ainda não tenha se chegado no principal, mas está se tornando mais próximo, mais perto. Então, nesse caso, por exemplo, da sua filha, um comportamento, você não vai, minimizar a história e falar, cala a boca, para com isso, tal, porque aí você não vai chegar a lugar nenhum. Nem ela vai chegar, né? Mas você tem que sondar o coração, saber o que está gerando isso aí, ó. Isso aí é que
Isso vai requerer profundidade de É a comunicação, profundidade da paternidade. investimento de tempo. Você É o que a lembra, gente Mateus? terceiriza, é o que a gente, não dá tempo, tem que sair, blá, 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 entendeu? Numa outra reunião que a gente teve aqui, acho que 2 sextas-feiras atrás, a gente teve um exemplo citado aqui pelo Timóteo. Hoje. Hã? Não. Teve um exemplo aqui de Timóteo da esposa dele, contando sobre o neto dele. Isso vai também falar disso. O neto, o garotinho lá, eles iam viajar, fazer uma viagem, o menino e o pai, para acampar com os homens. Aí, quando o garoto desceu para ir para o carro, ele viu o carro, aí ele teve uma alteração de comportamento e começou a tratar de forma hostil as pessoas ali, ou uma pessoa que foi falar com ele. Aí o pai disse assim: você fala direito, cumprimenta seu tio, sei lá quem, ou sei lá, fala direito com ele aí e tal. Aí ele todo assim e tal, e insistiu em nada, e ele aborrecido para lá e para cá e tal, o garoto. Aí de repente o pai parou e a mãe pararam e ficaram, você está intrigado com aquilo ali, né? Não, vem cá, vamos sentar aqui. Eriquinho, não, garoto, senta aqui, filho, o que é que você está pensando? Por que você está assim? Aí ele foi falando assim: eu estou com medo. Mas você está com medo de quê? Eu estou com medo do carro, de ir no carro, porque esse carro pode bater e a gente não sei o que e tal. Ele ficou com medo de sofrer um acidente. Por quê? Porque aquele carro era um carro igual ao modelo que envolveu num acidente com a mãe dele, umas 2 semanas atrás. Ele ficou com aquilo ali no coração, aquele momento foi estressante para ele, e quando ele viu que ele ia viajar num carro igual aquele que bateu no carro da mãe dele, ele ficou transtornado e mudou o comportamento. E quando ele mudou o comportamento, simploriamente se tenta mandar ele mudar o comportamento. É um erro. Então eles sentaram, atrasaram a viagem, gastaram lá uns minutos, até descobrir isso dele, essa informação, igual o desenho do menino lá, entendeu? Então isso é o quê? Isso, descobrir qual é o conteúdo específico do que está abundando no coração da criança naquela circunstância. Entendeu? Continuando aqui, qual foi a tentação? Qual foi a tentação, por exemplo, daquele garoto? Sentir medo. Ele ficou com medo. Ele foi tentado a sentir medo. Aí o pai e a mãe ministraram, né, que ele disse: filho, você lembra que Jesus está conosco e tal, ele está sempre com a gente, nos livrando. Você não se machucou, nem mamãe, nem seu irmão se machucaram no acidente, não foi? Houve um acidente e tal, mas ninguém se machucou, Jesus estava ali e tal. Então isso vai incutindo na criança uma visão de Cristo. A tentação que ele estava sendo abordado ali era para se manter no medo. Aí ele reage com medo. Ele não reagiu espontaneamente ao medo. Ele precisou de ajuda para reagir ao medo. Ajuda de quem? Dos pastores dele, dos pais dele, daqueles que têm a tarefa de investir para libertar ele do medo. Certo? Obrigada. Se puder entender e ajudar seu filho a entender essas questões, você estará a caminho de entender o porquê do acontecimento. Lembrando, né, a questão não é o comportamento, é o porquê que a gente vem falando. Você precisa ir além do comportamento e discernir o mundo interior de seu filho nessa situação. Na situação do desenho lá. Embora nunca se possa entender as questões do coração infalivelmente, né, essa é uma investigação cujo esforço vale a pena. Então imagine a cena: seu filho está colocando os tênis novos. Você sabia ontem à noite, quando os comprou, que o menino não estava realmente muito feliz com aqueles tênis, mas eram os que você podia comprar, né, Vitor? Não é essa história? Agora, enquanto se prepara para ir à escola, ele está chorando. Como lidar com a situação? Se o seu objetivo é fazê-lo saber como você se sente, pode dizer-lhe algo assim: olha bem, aqui está falando uma coisa que não é certa. E muitos pais agem assim, né? Olha, sei que você não gosta do tênis, mas era este que eu podia pagar. Não reaja como um bebê chorão. O que o Paulo diria se lhe dissesse que você está chorando por causa de uma coisa dessa? Paulo deve ser alguém conhecido, né?
Afinal, os tênis vão ficar gastos dentro de alguns dias, ninguém